Vamos voltar aqui para os nossos problemas domésticos. E é claro, tem que ter briga no ninho tucano. Já teve confusão entre os tucanos do PSDB. A executiva municipal do PSDB, aqui de São Paulo, tomou uma decisão. Decidiu expulsar os membros do partido que apoiam abertamente a candidatura de Ricardo Nunes. Já não tem muita gente. O presidente do diretório municipal da sigla, o Zé Aníbal, confirmou a informação à Jovem Pan e disse que o processo de expulsão já começou a correr. A acusação é clara: infidelidade partidária. Ao mesmo tempo, o PSDB rejeitou o pedido de expulsão do José Luiz da Atena. Mas expulsar o candidato no meio da campanha. Filiados ao partido haviam solicitado a expulsão do jornalista após a cadeirada no candidato Pablo Marçal. Segundo a cúpula do PSDB em São Paulo, o ocorrido não viola nenhuma norma da legenda. Diogo da Luz, deixa eu perguntar para você. O candidato do partido está disputando a eleição para prefeito da maior cidade do país. E aí, os próprios partidários que deveriam apoiá-lo pedem a sua expulsão. Fica legal para o candidato um pedido de expulsão dos próprios companheiros durante a eleição? Explica para mim o que acontece no ninho tucano. Vou explicar o ninho tucano é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Mas, em todo caso, o que mais chama atenção é que esse grupo que pede a expulsão do Datena não é por causa da cadeirada. A cadeirada é só um motivo a mais, que, na minha opinião, deveria ser motivo, sim, para a direção nacional do partido pedir desculpas por ter apresentado um candidato que, do palco, fosse dar uma cadeirada no outro, tentando lhe acertar a cabeça. E dizer a ele que deixasse de ser candidato a prefeito. Eu acho que teria sido melhor para o PSDB. Mas esse grupo que pede a saída do Datena, eu não tenho dúvida nenhuma, ele já queria a saída antes mesmo da entrada, porque é um grupo que não está ideologicamente, programaticamente ligado ao PSDB, pelo menos ao PSDB atual, e sim à prefeitura e a cargos na prefeitura. E esse grupo quer continuar com o Ricardo Nunes para manter esses cargos. Essa é a realidade da confusão que se armou no PSDB. Ô José Milagre, será que com a morte do ex-governador Mário Covas, faltou, nos últimos 25 anos, uma liderança nacional que pudesse dar diretrizes para a condução do partido? Parece que é uma bagunça, cada um faz o que quer lá no PSDB, e aí o resultado é a total desunião e, claro, o apequenamento deste partido. Exatamente, Capês, é o que nos parece. Essas notícias, elas influenciam na campanha do candidato deles, que foi aclamado numa executiva, foi aclamado nas prévias, e como eu faço quando 42 filiados do partido pedem a expulsão do candidato a prefeito? Não tem explicação para isso. Dentro da lei eleitoral, o que acontece? O Zé Aníbal, que é o vice, assumiria. São 42 pedidos de filiados que foram negados pelo PSDB, pela executiva municipal, sob o fundamento de que isso não constituiria entre aspas, a cadeirada não constituiria um desrespeito à civilidade e que o José Luiz da Atena agiu em legítima defesa. Seja como for, agora é o contrário, né? Agora é o PSDB que está em processo de expulsão de alguns filiados que não estariam engajados na campanha de Datena, mas já estariam manifestando apoio ao candidato Nunes. Tudo se explica, né? Como o Diogo da Luz bem colocou. Está em primeiro nas pesquisas, em diversas pesquisas, tem o maior tempo de TV, tem a máquina que pesa muito e talvez esses colaboradores ou esses filiados estejam interessados na continuidade. Questão interna corporis, Capês, a gente sempre fala isso. Questões entre partidos, nem a justiça muitas vezes consegue interferir e vai ser a decisão do PSDB mesmo se expulsa ou não. Deixa eu fazer mais uma colocação. O Diogo da Luz está pedindo a palavra e aproveitar, Diogo, já vai falar também, te acrescentar mais uma pergunta. O PSDB vinha dando sustentação à administração do Ricardo Nunes. Muito bem. Resolveu lançar um candidato. Normal, direito do partido.
Mas no segundo turno, acabam se entendendo, né? Depois acabam se reunindo. Só que me parece que o candidato que o PSDB escolheu, que é o Datena, faz muito mais gestos ao opositor do Ricardo Nunes, que é o Guilherme Boulos, do que ao Ricardo Nunes. Então, eu pergunto, em primeiro lugar, isto aqui não é uma contradição? E, em segundo lugar, se nem a Justiça Eleitoral enxergou no ato do Datena um crime eleitoral, é motivo para pedir a sua expulsão? São coisas que eu fico, assim, completamente perplexo com esta ave tucana. Eu acho que pode não ter sido um crime eleitoral, Capês, mas foi uma agressão para com os eleitores. Quer dizer, mostrar para o eleitorado que o partido apresenta como candidato uma pessoa que não tenha o equilíbrio emocional num debate, eu fico pensando como seria essa pessoa na prefeitura. A gente sabe que durante 4 anos de mandato existem intempéries e adversidades aos montes. E existe pressão popular e muitas vezes insatisfação até agressiva da população. Um administrador público de uma cidade com 11 milhões de habitantes tem que ter muita serenidade diante da dificuldade. Esse é um ponto que eu vejo. Agora, a troca não seria mais possível, porque a lei eleitoral estabelece que sexta-feira passada foi o último dia para que se pudesse fazer troca. Então, no fundo, nem isso eles queriam. Mas concordo com você, eu vejo o Datena cenando muito mais para Boulos do que para Ricardo Nunes no segundo turno. E aí que eu me pergunto, e a direção nacional não sabia disso? Por que eu sabia, muitos dos que me ouvem aqui sabiam que essa era a tendência mais provável pessoal do Datena? Por que não conversaram com seus filiados antes também? Porque os filiados que são candidatos tinham até abril, dia 6 de abril, se não me engano, para decidir se saíam ou não do partido. Mas, Diogo, a pergunta é, a direção nacional foi ouvida? Ela tem alguma autoridade para meter o bico na eleição municipal ou no PSDB não? Não tem essa hierarquia. E segundo, será que se fosse o Boulos que desse a cadeirada, teria alguém no PSOL com coragem para pedir a expulsão dele? Seguramente Esse tipo de desorganização é que acaba complicando um partido que muitos veem como aquele que tinha ou tem as melhores cabeças, os melhores gestores. Haja visto como se entregou o estado de São Paulo superavitário depois de várias gestões. E um partido que, a despeito de ter grandes administradores, grandes gestores, se auto-boicotou o tempo todo. E tem ainda o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que é do PSDB, assistindo tudo isso, deve estar muito entristecido. Pois é, o que coitado do Fernando Henrique Cardoso vai fazer, né? Deixa a criançada brigar.